os aliados de Lula saindo em defesa do presidente após as repercussões das falas sobre Israel. Vamos então com Larissa Rodrigues e Pedro Duran. Bom dia, minha gente. Quanto tempo? Tudo bem? Saí de folga, mas voltei, hein, Larissa? Foi bem de folga enquanto eu estive aqui trabalhando, Meu Elisa? amor, foi um negócio maravilhoso. O único problema é encher-se de protetor e repelente, muriçoca, borrachudo, fazendo a festa, mas a gente sendo feliz nessa vida. Larissa, vou começar com você, por favor, para a gente fazer esse gancho com as palavras da Isabel Mega sobre a repercussão. Não tem jeito, oposição fazendo o seu trabalho, né? Fazendo o seu trabalho de oposição. Exatamente. E mais uma vez, né, a gente falou durante os últimos dias, daqui a pouco vamos entrar nesse assunto aqui também no live, da oposição se debruçando também sobre a história daqueles dois que fugiram lá do presídio de Mossoró. Enfim, é o trabalho da oposição, a gente teve diversos, inclusive, pedidos de impeachment sendo apresentados no governo anterior, todos sendo engavetados também no governo anterior, e isso que deve acontecer agora. Mas agora, mais do que isso, há um trabalho de posicionamento dentro da oposição para atacar o presidente Lula, mas em especial eu queria destacar o trabalho a ser feito depois dessa fala do lado do presidente Lula. Tem essa defesa interna que acontece via seus ministros, tem também até a presidente do PT, já foi às redes sociais se manifestar, pessoas ligadas também aos palestinos, agradecendo o posicionamento do Lula. E agora também é importante destacar o trabalho por parte do Itamaraty, aqui do Brasil, para pensar lá fora. Como essa imagem e essa crise reflete lá fora e o que fazer a partir de agora. Conversando com algumas fontes do Itamaraty, o principal problema agora que o Itamaraty encara, daqui a pouco até o Américo obviamente fala muito melhor disso do que eu sobre esse assunto, mas o quanto agora essa imagem que Lula tentou lá no início da guerra, de ser uma espécie de porta-voz pela paz, né? Ele falou que o Brasil iria levantar essa bandeira de tentar pôr fim aos tiroteios, aos embates ali naquela região de guerra, não vai ser continuado agora. Então, essa é a ideia ali dentro do Itamaraty. Como fazer, qual será essa figura do Lula externamente falando agora? Não dá mais para continuar com aquela ideia de que seria um mediador, eu acho que é a melhor palavra, pela tentativa de paz na zona de guerra. Mas agora, qual será essa imagem do Brasil? Será um defensor de Israel? O Itamaraty também não quer isso. Mas também será quem vai atacar o que aconteceu lá atrás para tentar amenizar a situação depois dessa fala de defesa de Lula aos palestinos? Vai ter também algum tipo de ataque ao que tivemos, que deu início à guerra naqueles atentados lá criminosos? Enfim, o Itamaraty agora tenta baixar a poeira, tenta amenizar essa crise, tanto que não se posicionou ainda, estava esperando, por exemplo, a reunião lá fora, lá em Israel, com o embaixador brasileiro em Israel, essa puxada de orelha por parte do governo, mas pensar para além. Quando se posicionar, qual vai ser a imagem que o Lula vai ter agora externamente, especialmente nesse entendimento de que não dá para dizer agora que o Brasil vai ser um mediador pela paz. Pois é, Pedro Duran, quero te ouvir também, por favor. Esse assunto, assim, tem fervido, né, e figurado em destaque nos principais portais do país e também no nosso noticiário da imprensa ao vivo, porque a gente tem um presidente da República que essa grande oposição ao governo anterior e o governo anterior que tinha uma relação bastante próxima com o governo de Israel, e agora você tem um presidente da República, então, somente aí você já imagina que essa proximidade, né, esse relacionamento tão azeitado haveria de ser diferente, ponto. Só que no meio do caminho você tem um ataque de um grupo que faz coisas aterrorizantes em cima de seres humanos que moram em Israel. E aí uma crise humanitária que é uma coisa muito maluca, uma tristeza disseminada, principalmente na faixa de Gaza. E a discussão que eu trouxe antes, qual que é o limite, qual que é a medida? Tá, você tem o direito a defender-se. Qual é o número exato? Assim, a partir de quantas pessoas você mata para, ok, você agora já se defendeu. Então, o assunto virou uma questão humanitária muito terrível. E aí, quando vem o presidente Lula dizer isso, não tem jeito, né? Gera uma explosão ainda maior. Isso, Elisa. Qual é o dano colateral aceitável numa reação a um ataque como esse? Essa pergunta não tem resposta. O que a gente sabe é que guerra nunca é boa. A gente nunca vai festejar uma guerra, a gente nunca vai comemorar uma guerra, a gente nunca vai falar de guerra como sendo algo positivo. Acho que a gente ouvia agora há pouco o Cláudio Lotenberg, presidente da CONIB, ele fazia uma avaliação de que o Lula importou o conflito no Oriente Médio. De
fato, 3 pontos importantes. Primeiro, o que a Larissa dizia é, para mim, muito óbvio. Se o presidente Lula tinha alguma pretensão de se apresentar como mediador de conflito, no caso de Israel e do Hamas, já era. Acabou. Está fora. Essa possibilidade não existe mais. Segunda questão importante, Elisa. Essa é, diplomaticamente falando, a crise mais grave deste governo do presidente Lula. Nem sequer aquela relação turbulenta com Javier Milei, presidente da Argentina, que criticou Lula, recebeu críticas de volta, se transformou numa ação diplomática como declarar alguém como persona não grata. Então, de fato, há uma crise instalada no Itamaraty e na diplomacia brasileira. Terceiro, não há sinais até este momento de que Lula vai voltar atrás. Os defensores dele, a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, José Guimarães, líder no Congresso, o próprio Paulo Pimenta, ministro das Comunicações, fizeram postagens defendendo e endossando a fala de Lula. Então, não parece haver, por parte do presidente e dos aliados interlocutores dele, uma vontade de dar um passo para trás. De fato, muitos analistas internacionais avaliaram como positiva, correta, a fala de Lula no Egito. Você vai se lembrar, Elisa, quando ele chegou no Egito e criticou os dois lados da guerra. Disse que tinha abusos e problemas dos dois lados. E apontaram ainda, parasse aí. Mas ele deu um passo adiante. E ele acabou fazendo com que Israel tivesse uma crítica muito mais contundente, uma comparação com algo que é incomparável. Se a gente for lembrar do Holocausto, remeter ao Holocausto, a gente vai lembrar de pessoas inocentes sendo colocadas em campos de concentração. A gente vai lembrar de trabalho forçado. A gente vai lembrar de uma série de torturas absolutamente sem nenhuma justificativa. Agora, de fato, a gente não pode negar que existem pessoas inocentes que eventualmente são mortas por uma reação de Israel. Mas a gente também não pode afirmar que Israel faz isso com a intenção de matar pessoas inocentes. Então, eu acho que é importante a gente colocar essas duas questões para deixar claro que há um dilema agora pela frente. É saber qual vai ser a ação do presidente depois dessa reação muito forte de Israel.